Série Bebês Reborn. A maldição dos bonecos vivos. Episódio 1. A boneca do colecionador obsessivo. Meu nome é Larissa e sempre fui fascinada por bonecas antigas, até conhecer os bebês Reborn. Quando entrei num grupo exclusivo de colecionadores, me deparei com um anúncio que me deixou obcecada. Um modelo raríssimo, feito à mão por um artista europeu que, segundo rumores, morreu misteriosamente após concluir essa peça. A boneca parecia viva. Seus olhos brilhavam de uma forma que eu nunca tinha visto. Quando o pacote chegou, o cheiro me incomodou. Um aroma de mofo misturado com ferro, como sangue seco. Ignorei. Coloquei a boneca no berço, junto às outras da minha coleção. Naquela noite, acordei com um barulho seco. A boneca estava no chão, do outro lado do quarto. Achei que fosse descuido meu, mas isso se repetiu 3 noites seguidas, até que, na quarta, acordei sentindo algo gelado na minha mão. Quando abri os olhos, a boneca estava deitada ao meu lado, me encarando com aqueles olhos vítreos. Vendi a boneca no dia seguinte, desesperada, mas desde então... Recebo e-mails anônimos com fotos dela em lugares onde nunca estive. E o mais assustador, sempre na foto, ela parece um pouco mais viva. Continua no próximo episódio. Episódio 2. Partes de bonecas antigas. Depois do que passei, decidi pesquisar mais sobre bebês Reborn e me deparei com um fórum oculto de colecionadores. Lá, encontrei relatos de pessoas que compraram modelos artesanais, feitos com partes de bonecas antigas. Dizem que isso traz mais realismo. Um dos relatos me chocou. Era de um homem chamado Rodrigo, que contou que sua prima adquiriu um Reborn, confeccionado com peças de bonecas fabricadas nos anos 50, vindas de uma fábrica fechada após uma série de acidentes fatais. Rodrigo disse que após a chegada da boneca, começaram os fenômenos. Barulhos de choro durante a madrugada, móveis arrastados e pequenas marcas de mãos aparecendo nas paredes. O pior foi quando a boneca desapareceu. Procuraram por dias. 1 mês depois, apareceu queimada na varanda, com o rosto intacto e um sorriso que antes não existia. Esse relato me deixou apavorada, porque na última foto anônima que recebi da minha boneca, ela também estava sorrindo. Continua no próximo episódio. Episódio 3. A loja escondida. Tomada pelo medo e pela curiosidade, decidi seguir as pistas que encontrei no fórum e fui até uma loja de antiguidades mencionada em vários relatos, no centro da cidade. O lugar parecia saído de um pesadelo. Objetos antigos, cobertos de poeira, e no fundo, lá estava ela. A mesma boneca Reborn da foto que eu recebi. Fui até o dono e perguntei quanto custava. Ele olhou nos meus olhos e disse sério: "Essa não está à venda. Quem leva não devolve. Ela sempre volta." Achei que fosse uma piada. Quando saí da loja, olhei para trás. E a vitrine estava vazia, como se nunca tivesse existido. No dia seguinte, ao abrir a porta de casa, encontrei uma caixa. Dentro dela, a boneca com um bilhete: "Se quer tanto, leve." Desde então, coisas estranhas acontecem. A boneca se move sozinha. A cadeira de balanço onde a coloquei balança sem vento algum. E o rádio liga sozinho, sempre com uma música de ninar antiga. Ontem, assistindo às imagens da câmera de segurança, vi a boneca se levantando da cadeira e indo até a porta como se estivesse esperando alguém. E agora, não consigo mais me livrar dela, porque não importa onde eu a deixe, ela sempre volta. Continua. Ou será que não? Episódio 4. A maldição nunca termina. Depois daquela noite em que vi a boneca se levantar e caminhar até a porta, entrei em completo desespero. Passei dias sem dormir, com todas as luzes acesas, tentando convencer a mim mesma de que era apenas imaginação. Mas cada vez que me aproximava dela, sentia como se fosse observada, como se a boneca respirasse. Decidi buscar ajuda.
Falei com uma especialista em ocultismo que conheci em um fórum, uma mulher chamada Helena. Quando mostrei a ela as fotos e vídeos, sua expressão mudou. Disse que algumas dessas bonecas são feitas com técnicas ancestrais, misturando cera, cabelo humano e, segundo algumas crenças, fragmentos de alma. Helena me orientou a selar a boneca em uma caixa de madeira, rodeada de símbolos de proteção, e enterrá-la longe de casa. Naquela mesma noite, segui o ritual, sozinha, em um terreno baldio fora da cidade. Cavei fundo, coloquei a caixa e a enterrei. Voltei para casa aliviada, achando que tudo tinha acabado. Mas, 2 dias depois, recebi um envelope embaixo da porta. Sem remetente, sem nada escrito, apenas uma fotografia Polaroid. A boneca, ainda com o mesmo olhar vidrado, mas agora segurando algo que nunca teve antes, um cordão com a chave da minha casa. Corri até a porta e estava aberta. Subi até o quarto com o coração acelerado e encontrei o berço vazio. Apenas a cadeira de balanço, que se movia lentamente, como se alguém tivesse acabado de se levantar dali. Desde então, não consigo mais dormir. A cada madrugada, escuto a música de ninar vindo de algum lugar da casa, mas nunca encontro nada. E ontem, no espelho do banheiro, apareceu uma palavra escrita no vapor. Mamãe. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas sei que ela nunca foi embora. Fim, ou talvez apenas o começo. Episódio 5. Cíntia, a colecionadora de bonecas amaldiçoadas. Meu nome é Cíntia, tenho 47 anos e sou colecionadora de bonecas antigas desde os 20. Sempre procurei peças raras, especialmente as que carregam alguma história obscura. Foi numa dessas buscas que conheci a tal boneca Reborn. Não era uma qualquer. A vendedora jurava que aquela bebê havia sido feita com partes de outras bonecas antigas, resgatadas de um orfanato desativado nos anos 60, após um incêndio que matou várias crianças. Quando ela me entregou a boneca, me alertou. Se ouvir chorar à noite, não a ignore. Achei que fosse um truque para valorizar a peça, claro. Trouxe para casa e deixei exposta na minha estante, entre outras raridades. Na primeira noite, às 3h17, ouvi um choro fraco vindo da sala. Quase derrubei o abajur ao levantar. Cheguei lá e a boneca estava caída no chão, de bruços. Não havia como ela ter caído. A estante é fechada com vidro. Recoloquei a boneca no lugar, mas a partir daquela noite o choro se repetiu. Sempre no mesmo horário. Sempre fraco, mas desesperado. Depois vieram as marcas, pequenos arranhões na madeira da estante, depois na parede e, por fim, na minha pele. Certa madrugada, acordei com um arranhão profundo no braço. O vidro da estante estava aberto e a boneca sumida. Procurei pela casa inteira, até encontrá-la sentada na poltrona do meu quarto, com os olhos vidrados em mim. Tentei vendê-la, mas ninguém quis. Queimei. As cinzas, no dia seguinte, estavam novamente sobre a poltrona, moldando perfeitamente a forma do pequeno corpo da boneca. Desde então, não durmo, não como. Só espero o choro das 3h17. E sei que, uma hora ou outra, ela vai deixar de apenas chorar. Continua. Episódio 6. Cíntia, o chamado da madrugada. Depois daquela manhã em que encontrei as cinzas moldadas sobre a poltrona, tentei me convencer de que tudo aquilo era fruto do estresse. Passei dias trancada, evitando a estante, evitando olhar para qualquer boneca da minha coleção. Mas o choro nunca cessava. Às vezes não vinha só às 3h17. Começou a surgir também em outros horários, abafado, como se estivesse do outro lado das paredes, dentro das frestas do assoalho, ecoando das tubulações de água. Certo dia, enquanto limpava o quintal onde havia queimado a boneca, percebi que, em meio à terra queimada, algo reluzia. Me agachei e encontrei um dos olhos de vidro da boneca. Perfeito.
intacto, como se tivesse sido colocado ali de propósito. Tentei enterrá-lo, mas no dia seguinte ele estava de volta, no tapete da sala, bem em frente à estante. A essa altura, minha saúde mental já estava deteriorada. Minhas noites eram um pesadelo constante. Sonhava com a boneca me encarando, mexendo lentamente os braços, tentando me alcançar. Em alguns desses sonhos, ela sussurrava palavras ininteligíveis, como se fosse um idioma esquecido. Passei a gravar a casa durante a noite só para provar a mim mesma que não havia som algum. Mas quando reproduzia os áudios, lá estava ele. O choro fraco e contínuo. E pior, não era apenas um choro. Às vezes, surgia uma espécie de risada abafada, logo após o som cessar. Uma noite cansada, decidi deixar o gravador ligado no meu quarto. Dormi por pura exaustão. Ao amanhecer, quando fui ouvir o que havia captado, percebi que, por volta das 3h17, havia não só o choro, mas também uma voz feminina, extremamente fraca, que dizia: "Você me queimou, mas eu continuo aqui." Foi a gota d'água. Liguei para um amigo antiquário que conhecia casos estranhos como o meu. Ele me indicou uma mulher que fazia rituais de purificação no interior do estado. Peguei o carro e fui até lá. Ela me ouviu em silêncio. Depois de um longo tempo, simplesmente disse: "Não era apenas uma boneca. Ela foi feita com partes de outras, cada uma carregando fragmentos de dor e abandono. Você alimentou a maldição ao levá-la para junto das outras, a sua coleção. Agora todas podem estar contaminadas." Voltei para casa em choque. Não tive coragem de entrar. Passei a dormir no carro, estacionado do outro lado da rua. Mas naquela noite, às 3h17, o choro veio de dentro do carro. Olhei pelo retrovisor e vi, no banco de trás, a boneca, inteira, intocada. Desci correndo, sem olhar para trás. Desde então, nunca mais voltei para aquela casa. Mas de vez em quando caminho por lugares vazios ou me hospedo em hotéis baratos, ouço, bem de longe, aquele choro fraco, insistente. E sei que onde quer que eu vá, ela sempre me encontrará. Episódio 7. Marcelo, a boneca na caixa de correio. Meu nome é Marcelo. Nunca fui de acreditar nessas coisas de maldição, espírito ou qualquer coisa parecida. Até aquele dia. Sempre gostei de colecionar objetos antigos. Não bonecas, claro. Minha praia eram mais rádios antigos, relógios, essas coisas. Um dia, navegando num fórum obscuro de colecionadores, vi um anúncio que me chamou a atenção. Peça rara. Bebê reborn, feito artesanalmente. Colecionadores sérios apenas. A descrição era vaga, mas havia algo naquela imagem. Os olhos, o semblante, parecia quase real. Resolvi entrar em contato, mesmo não sendo o meu tipo de item. O vendedor respondeu apenas com um endereço, uma caixa postal em outro estado. Disse que enviaria o objeto sem custo, como um presente para quem tivesse coragem de recebê-lo. Achei estranho, mas aceitei. Queria ver até onde aquilo ia. 2 semanas depois, voltando do trabalho, encontrei um pacote enorme dentro da minha caixa de correio. Não fazia sentido. A caixa era pequena e aquele pacote pesado e volumoso. Abri ali mesmo, no portão. Era a boneca. Pele fria, aparência pálida e olhos que pareciam me seguir. Levei para dentro de casa, meio sem saber o porquê. Coloquei sobre a prateleira da sala e fui cuidar da vida. Naquela noite acordei com o barulho de um objeto caindo. Levantei e vi no chão da sala a boneca. Não entendi como. Ela estava bem firme na prateleira. Coloquei de volta. Minutos depois, ouvi novamente o baque. Dessa vez, encontrei a boneca sentada no sofá, com a cabeça levemente inclinada para o lado. E os olhos fixos na porta do meu quarto. Arrepio só de lembrar. Tentei ignorar, coloquei a boneca de volta na caixa e enfiei no fundo do armário. Mas aí começaram os ruídos. Pequenos passos pela casa, risadas fracas na madrugada, o rádio antigo ligando sozinho.
E sempre às 3h17, um choro abafado que parecia vir de dentro das paredes. Uma noite, resolvi acabar com aquilo. Peguei a caixa com a boneca e levei até um terreno baldio a quilômetros de casa. Enterrei fundo, coloquei pedras em cima, voltei aliviado. Até que dias depois, ao abrir a caixa de correio, lá estava ela. A mesma caixa, a mesma boneca. Só que agora, com uma carta dentro. Não adianta fugir, ela sempre encontra o próximo colecionador. Desde então, mudei de cidade. Vendi todos os meus objetos antigos, larguei os fóruns, os grupos, tudo. Mas às vezes ainda sinto, como se alguém estivesse me observando, e nunca mais abri a caixa de correio. Continua. Episódio 8. Isabela, o clube secreto das Reborn. Meu nome é Isabela. Nunca pensei que acabaria envolvida nisso, mas agora entendo que todas essas histórias, da moça que comprou a boneca feita com partes antigas, do homem que recebeu um pacote na caixa de correio, estão todas conectadas. Tudo começou quando uma amiga me adicionou em um grupo fechado. Um daqueles fóruns que só se acessa com convite, Reborn Legacy, só para colecionadores experientes. O que ninguém sabia, ou talvez fingisse não saber, é que aquele grupo não era só para admirar bonecas artesanais, mas para algo muito mais sombrio. Logo após ser aceita, recebi uma mensagem privada de um perfil sem foto, só escrito: "Você está pronta para conhecer a verdadeira origem das Reborn?" Achei que era piada, até que me enviaram um link para uma espécie de catálogo com fotos antigas de bonecas do século XIX. Algumas eram bizarras: olhos costurados, membros substituídos, corpos deformados. No final da lista, uma legenda: "Elas nunca morrem, apenas mudam de dono." Fiquei obcecada. Comecei a pesquisar e descobri as histórias. A mulher que encontrou uma boneca que chorava sozinha, o homem que enterrou a dele e dias depois a recebeu de volta. Pensei que eram só lendas urbanas. Até que, numa madrugada, alguém tocou a campainha do meu apartamento. Quando abri, não havia ninguém, apenas uma caixa no chão. Na etiqueta, meu nome escrito à mão. Eu tremi. Nem precisava abrir para saber, mas abri. A boneca, a pele manchada, os olhos que pareciam vivos. E presa ao braço dela uma pulseira antiga, de ouro envelhecido, com as iniciais CS. Só então liguei os pontos. Cíntia Santos, aquela garota que, segundo relatos, enlouqueceu depois de receber uma boneca amaldiçoada. Estava tudo conectado. As bonecas, as vítimas, o grupo secreto. Tentei sair do fórum, mas minha conta simplesmente não existia mais. Na mesma noite recebi outra mensagem anônima: "Não tente escapar. Agora você é parte da lenda." E desde então, sempre que me olho no espelho, vejo algo atrás de mim. Pequena, imóvel, mas sempre presente. Sei que não adianta fugir. E você, que está ouvindo essa história, cuidado. A próxima caixa pode estar a caminho. Continua. Episódio 9. O investigador, arquivos das Reborn amaldiçoadas. Meu nome é Daniel Guerra. Sou investigador particular há 10 anos. E, sinceramente, achei que já tinha visto de tudo. Mas então, há alguns meses, comecei a receber mensagens anônimas, todas com o mesmo padrão. Relatos sobre bonecas Reborn que causavam acidentes inexplicáveis, surtos de loucura ou sumiços sem explicação. Inicialmente tratei como paranoia coletiva, o clássico efeito creepypasta, até que recebi um dossiê físico deixado na portaria do meu escritório, sem remetente. Dentro, dezenas de páginas com relatos, recortes de jornais antigos, fotos de bonecas com aparência grotesca e um bilhete: "Ajude-nos. Você é o único que pode quebrar a corrente." Folheando os documentos, percebi que existia um padrão claro.
Todas as vítimas tinham adquirido bonecas de origem incerta, muitas vezes através de grupos fechados ou fóruns secretos. As iniciais CS surgiam repetidamente, até que cheguei ao caso da Cíntia Santos. Ela estava internada em uma clínica psiquiátrica há 2 anos, após um surto psicótico, sempre murmurando as mesmas palavras. Ela vai voltar, ela sempre volta. Decidi ir até a clínica. Ao chegar, fui informado que Cíntia estava sob vigilância constante, mas permitiram que eu a visse. Quando entrei no quarto, ela estava sentada na cama, abraçando uma boneca reborn. Não podia ser. A pulseira no pulso da boneca tinha as mesmas iniciais. CS. De onde você conseguiu essa boneca? Perguntei tentando manter a calma. Cíntia me encarou com olhos vazios e respondeu apenas: ela veio até mim, como sempre faz, e vai até você também. Saí dali com um peso no peito. No dia seguinte, tentei localizar todos os nomes que constavam no dossiê. Quase todos estavam mortos ou desaparecidos. Todos, exceto uma, Isabela. Consegui rastrear o endereço e fui até seu apartamento. A porta estava entreaberta. Chamei, mas ninguém respondeu. Ao entrar, vi sinais de luta. Objetos quebrados, arranhões na parede e no centro da sala uma boneca reborn sentada no sofá encarando a porta. Em seu colo, um envelope com meu nome escrito, Daniel. Minhas mãos tremiam enquanto abria. Dentro, um único bilhete. Ela agora te escolheu. De repente, senti um arrepio na nuca. Olhei para trás. Nada. Mas então, ouvi, bem ao meu lado, uma respiração fraca, ofegante, como a de um bebê. Larguei tudo e corri dali. Agora, todas as noites, sinto a mesma presença. E sei, não adianta fugir. Não sou mais um investigador neste caso. Sou a próxima peça. Episódio 10. A origem, a primeira boneca. Depois daquela noite, eu, Daniel Guerra, sabia que não podia mais fugir. A maldição já estava em mim, mas talvez, só talvez, eu pudesse quebrá-la se descobrisse onde tudo começou. Revirei novamente o dossiê, analisando cada pista, cada detalhe. Foi então que encontrei um nome que havia ignorado antes: Helena Valverde. Uma artesã de bonecas que viveu no interior de Minas Gerais no início dos anos 70. Segundo os recortes de jornal, Helena era conhecida por criar bonecas com detalhes tão perfeitos que assustavam até mesmo os colecionadores mais experientes. Mas havia algo mais. Um incêndio destruiu sua casa e ateliê em 1973. Ela morreu carbonizada, mas seu corpo nunca foi encontrado. As fofocas locais diziam que, antes da tragédia, Helena havia criado uma boneca tão perfeita que passou a tratá-la como sua própria filha. Alguns acreditavam que ela praticava rituais obscuros, tentando transferir sua alma para a boneca, após descobrir que estava com uma doença terminal. Outros diziam que, na noite do incêndio, os vizinhos ouviram o choro desesperado de um bebê, mesmo sabendo que Helena morava sozinha. Movido por um misto de medo e obsessão, peguei o carro e fui até o vilarejo abandonado onde ficava a antiga casa de Helena. O lugar era sombrio, tomado pelo mato e pela decadência. Entre os escombros, encontrei o que restava do ateliê. Pedaços de bonecas derretidas, cabeças de porcelana rachadas, braços e pernas calcinados. E então, no fundo do porão, entre tábuas podres e poeira, vi uma boneca reborn intacta. Ela estava em perfeito estado, como se tivesse sido feita ontem. Tinha os olhos vítreos, cabelos costurados à mão e usava uma pulseira antiga, com as iniciais HV. Ao lado dela, um diário carbonizado, mas com algumas páginas ainda legíveis. Comecei a ler. Hoje finalizei minha obra-prima. Ela é perfeita. Minha alma estará segura dentro dela já para sempre. As páginas seguintes estavam queimadas, mas consegui decifrar o final.
Quem a possuir terá minha presença, minha proteção ou minha maldição. Foi quando compreendi. A boneca que iniciara tudo estava ali, diante de mim. A mesma essência foi se transferindo, saltando de uma boneca para outra, de um colecionador para o próximo. E agora a corrente chegava até mim. Ouvi novamente aquela respiração ofegante bem atrás de mim. Virei bruscamente, mas não havia ninguém. Olhei para a boneca. Ela parecia sorrir. Deixei o diário, mas não consegui. Não consegui deixá-la ali. Peguei a boneca e saí do porão. No caminho de volta, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Uma voz feminina, rouca, sussurrou. Obrigada por me levar para casa. A ligação caiu. Olhei para o banco do passageiro. A boneca permanecia imóvel, mas eu sabia. Ela estava mais viva do que nunca. Continua. Episódio 11. A teia das bonecas. Daniel não conseguiu destruir a boneca. Por mais que tentasse queimá-la, afogá-la ou despedaçá-la, ela sempre reaparecia, intacta, como se zombasse de suas tentativas. A cada fracasso, sua obsessão crescia. Decidiu então seguir outro caminho, investigar sua origem e rastrear outras possíveis vítimas. Em fóruns obscuros de colecionadores de bebês reborn, Daniel encontrou relatos dispersos. Pessoas descrevendo bonecas que choravam sozinhas, mudavam de posição durante a noite ou cujos olhos pareciam acompanhá-las pela casa. Ele fez contato com algumas dessas pessoas, mas a maioria estava desaparecida ou havia morrido em circunstâncias misteriosas. Durante a investigação, Daniel conheceu Helena, uma enfermeira que comprou uma boneca reborn como presente para a sobrinha. Dias após levar a boneca para casa, Helena começou a ouvir risadas infantis no meio da noite e a encontrar arranhões na parede, sempre à altura da boneca. Quando decidiu se livrar dela, sua sobrinha desapareceu sem deixar rastros. Desesperada, Helena contou tudo a Daniel, que a orientou a manter a boneca trancada enquanto ele ia ao seu encontro. Mas ao chegar à casa de Helena, Daniel a encontrou vazia, com sinais de luta e uma única coisa sobre a cama. A boneca, sentada, sorrindo. O que Daniel não percebeu, ao pegar a boneca com luvas e colocá-la na caixa reforçada que carregava, era que do outro lado da cidade, uma outra boneca idêntica acabava de ser entregue a uma nova colecionadora. Episódio 12. A outra vítima. Cláudia sempre fora apaixonada por bonecas antigas. Administrava um pequeno antiquário no centro da cidade, onde vendia e restaurava relíquias para clientes excêntricos. Numa tarde chuvosa, recebeu uma encomenda sem remetente, uma caixa de madeira entalhada com símbolos estranhos e dentro dela uma bebê reborn de aparência impecável. A princípio, ficou encantada com a qualidade artesanal, mas algo na expressão da boneca, um leve sorriso quase debochado, a perturbava. Ignorou o incômodo e colocou a peça em exposição na vitrine do antiquário. Naquela mesma noite, ouviu passos pequenos percorrendo os corredores escuros da loja. Pensou ser imaginação, até encontrar a boneca caída no meio do salão, a metros de onde a havia deixado. Tentou ignorar novamente, mas nos dias seguintes, os eventos se intensificaram. Livros caindo sozinhos, lâmpadas estourando e a constante sensação de ser observada. Ao pesquisar mais sobre a peça, Cláudia descobriu um símbolo escondido sob a roupa da boneca, o mesmo entalhado na caixa. Ao buscar seu significado, encontrou um antigo relato em um fórum fechado de colecionadores, descrevendo bonecas reborn amaldiçoadas, ligadas a rituais de invocação. Foi assim que ela cruzou o caminho de Daniel, que havia postado mensagens nesses fóruns, buscando por sobreviventes e testemunhas. Eles se encontraram às pressas no antiquário. Quando Daniel viu a boneca, congelou. Era idêntica à que ele carregava trancada em sua casa. Antes que pudessem decidir o que fazer,
As luzes se apagaram e, no meio da escuridão, ouviram a risada infantil que já se tornara a marca da maldição. Continua no próximo episódio. Episódio 13. O ritual incompleto. Daniel e Cláudia, ainda ofegantes após o episódio no antiquário, decidiram que não poderiam mais fugir. A maldição das bonecas precisava ser contida. Daniel revelou a Cláudia que, após anos investigando, descobrira a existência de um antigo ritual, descrito em um manuscrito esotérico do século XIX, que poderia romper o vínculo espiritual das bonecas. O problema? O ritual jamais fora concluído com sucesso. Todas as tentativas relatadas terminaram em tragédia ou sumiço dos envolvidos. Mesmo assim, armados com coragem e desespero, os dois reuniram os itens necessários: velas negras, sal purificado, um espelho antigo e a caixa original que selava a boneca. Na noite do ritual, trancaram-se no subsolo do antiquário. Posicionaram a boneca no centro do círculo de proteção, rodeada de símbolos que Daniel desenha com precisão. Enquanto Cláudia recitava as palavras ancestrais em latim, Daniel mantinha o espelho erguido, como o ritual exigia, para refletir a alma impura. No meio da invocação, a boneca abriu lentamente os olhos e, com um movimento brusco, ergueu-se, quebrando o silêncio com um choro estridente. As velas se apagaram ao mesmo tempo. No breu absoluto, Cláudia gritou. Quando Daniel acendeu a lanterna, a boneca havia sumido. No chão, restava apenas um pequeno pedaço do tecido do vestido encharcado de sangue. Horrorizados, perceberam que o ritual falhara. Ou pior, que a entidade havia escapado da boneca para algo ainda mais perigoso. Na parede úmida do subsolo, surgiu lentamente, como moldado pela própria umidade, um nome: Daniel. Ele sabia, agora mais do que nunca, a maldição o havia escolhido. Continua no próximo episódio. Episódio 14. Ecos do primeiro artesão. Após o fracasso do ritual, Daniel percebeu que fugir não era mais uma opção. A entidade, agora livre, parecia ligada a ele de maneira inquebrável. Cláudia, abalada, decidiu se afastar temporariamente, mas Daniel, obstinado, mergulhou ainda mais fundo em sua investigação. Ele cruzou arquivos antigos, percorreu bibliotecas esquecidas e contatou ocultistas e historiadores de arte sacra. Foi em uma carta datada de 1879 que encontrou a primeira pista concreta. Mencionava um artesão italiano chamado Matteo Bellini, famoso por criar bonecas incrivelmente realistas e infame por desaparecer misteriosamente junto de sua família, sem deixar vestígios. As anotações falavam sobre uma série exclusiva de bonecas feitas com partes humanas, numa tentativa doentia de criar filhas eternas. Segundo relatos abafados pela época, Matteo havia enlouquecido após a morte da esposa e da filha, usando mechas reais de cabelo, ossos triturados e até fragmentos de pele embalsamada na confecção das bonecas. Daniel sentiu um arrepio. Cada uma das bonecas amaldiçoadas parecia ser parte desse macabro legado, mas o pior ainda estava por vir. A carta dizia que Matteo concluiu 7 bonecas antes de desaparecer. Até agora, Daniel havia rastreado relatos de apenas 5. Ele sabia que, se quisesse acabar com a maldição, precisaria localizar todas e compreender como destruir o conjunto completo, encerrando a maldição na sua totalidade. Na última linha da carta, um endereço: uma vila isolada no interior da Itália, onde Matteo foi visto pela última vez. Daniel fez as malas naquela mesma noite. Enquanto fechava a porta do apartamento, um objeto caiu de dentro do armário. O fragmento de vestido ensanguentado que restou da boneca. Ele não o havia guardado, mas agora estava ali como um lembrete silencioso. A entidade ainda o acompanhava. Continua no próximo episódio. Episódio 15. A Vila Esquecida.
Daniel chegou à pequena vila no interior da Toscana após uma longa viagem de avião e horas dirigindo por estradas sinuosas cercadas por florestas densas. O lugar parecia parado no tempo. Casas de pedra, ruas estreitas, poucas pessoas. Todas com olhares desconfiados e fechados para qualquer forasteiro. Ele se hospedou na única pensão da vila, administrada por uma senhora idosa, que, ao ouvir o nome Matteo Bellini, empalideceu e se recusou a falar. Naquela noite, vasculhando documentos antigos na pequena biblioteca comunitária, Daniel encontrou registros censitários, indicando que a família Bellini havia habitado uma casa no limite da floresta. O local estava abandonado desde o desaparecimento do artesão, mais de um século atrás. Na manhã seguinte, ele seguiu a trilha indicada no mapa, caminhando entre árvores altas e galhos retorcidos. O silêncio ali era opressivo. Até os pássaros pareciam evitar aquela parte da floresta. Finalmente, avistou a casa. Uma construção de pedra, tomada pelo musgo e parcialmente desabada, mas ainda imponente. Ao atravessar a porta, a atmosfera mudou. O ar parecia mais frio, denso. Daniel acendeu uma lanterna e começou a explorar. No porão, encontrou uma oficina preservada, coberta de poeira e teias de aranha. Ferramentas antigas, moldes de gesso e, o que mais o perturbou, várias cabeças de bonecas esculpidas com uma precisão assustadora, como se estivessem vivas. Algumas tinham olhos de vidro que refletiam a luz de maneira sinistra. No centro da sala, um baú fechado com correntes enferrujadas. Daniel quebrou o cadeado e, ao abri-lo, viu vários cadernos de anotações, desenhos técnicos das bonecas. E, cuidadosamente embrulhada em panos velhos, uma das bonecas originais de Matteo. Ao tocá-la, um sussurro encheu o porão, vindo de todas as direções. Uma língua que Daniel não entendia, mas cujo significado intuía. Ela nunca morre. Na contracapa de um dos cadernos, um mapa. Várias marcas espalhadas pela Europa, indicando possíveis locais das outras bonecas. Mas antes que pudesse analisar melhor, a porta do porão se fechou sozinha, com um estrondo ensurdecedor. Daniel ficou preso na escuridão, cercado pelos sussurros. Continua no próximo episódio. Episódio 16. O ritual inacabado. Preso no porão gelado, Daniel tentava em vão forçar a porta enferrujada. O ar parecia mais rarefeito e os sussurros cresciam em intensidade, preenchendo cada canto da oficina abandonada. A lanterna tremulava, ameaçando apagar. De repente, a boneca que ele havia retirado do baú caiu ao chão, soando como se carne, e não porcelana, tivesse batido no piso de pedra. Daniel congelou. Lentamente, a boneca se ergueu sozinha, os olhos de vidro agora negros, opacos, como se sugassem a pouca luz do ambiente. Os moldes de gesso nas prateleiras começaram a rachar, soltando fragmentos e liberando um cheiro pútrido, como de coisas há muito mortas. Do fundo do porão, uma figura começou a se materializar. Um homem magro, de aparência cadavérica, com roupas do século XIX. Seu olhar era vazio, mas Daniel soube imediatamente quem era: Matteo Bellini. O espírito caminhou lentamente até a boneca e a pegou no colo, embalando-a como um pai amoroso, enquanto murmurava palavras em italiano antigo, realizando o que parecia ser um ritual interrompido há mais de 100 anos. Daniel tentou se mover, mas estava paralisado. O frio penetrava até os ossos e a visão distorcida fazia o ambiente girar. Matteo, então, virou-se para ele e, com um olhar que misturava piedade e condenação, estendeu a boneca em sua direção. Antes que Daniel pudesse recuar, a boneca abriu a boca. Não havia mecanismo visível, mas dali saiu uma voz rouca e sobrenatural. "Agora você carrega a maldição." Nesse instante, Daniel desmaiou. Quando acordou horas depois, a porta do porão estava misteriosamente aberta. A boneca não estava mais lá. O mapa e os cadernos tampouco.
mas ao olhar no espelho quebrado da oficina, viu algo gravado em sua pele, bem abaixo da clavícula. Um símbolo antigo, feito com linhas entrelaçadas, semelhante aos desenhos que vira nos cadernos de Mattel. Daniel saiu da casa cambaleando, o coração acelerado, sabendo que agora fazia parte daquela maldição e que a busca pelas outras bonecas não era mais uma escolha, mas um destino. Continua. Episódio 17. Marcas da maldição. Depois daquela noite na oficina abandonada, Daniel tentou retomar a vida normal, mas a sensação de estar sendo observado nunca o deixava. Dias depois, já de volta ao pequeno apartamento em Londres, começou a perceber manifestações sutis e logo aterrorizantes. No primeiro dia, enquanto tomava banho, o espelho embaçado revelou uma silhueta atrás dele, a mesma figura de Matteo Bellini com a boneca nos braços. Quando limpou o vidro, não havia nada ali, apenas o símbolo abaixo de sua clavícula, agora mais escuro e nítido. Na noite seguinte, Daniel ouviu choros de bebê vindos do quarto ao lado. Morava sozinho. Levantou, atravessou o corredor escuro e, ao abrir a porta, viu sobre a cama uma boneca reborn, idêntica àquela que Matteo lhe entregara no porão, mas com olhos ainda mais profundos e inertes. Tentou jogá-la fora no lixo do prédio, mas na manhã seguinte ela estava novamente sobre sua cama, com as roupas limpas e cheirando a talco de bebê. Nas noites seguintes, pesadelos o consumiram. Matteo o perseguia pelas ruas de cidades que ele nunca havia visitado, com mapas em chamas e bonecas penduradas em árvores, enquanto coros de vozes infantis entoavam canções de ninar em línguas mortas. Certo dia, exausto, Daniel decidiu tomar ar. Caminhou até um parque próximo e, sentado num banco, adormeceu. Quando acordou, sobre seu colo havia uma caixa antiga com o mesmo brasão que vira nos cadernos de Matteo. Dentro, uma nova boneca reborn, de aparência ainda mais macabra. Pele esverdeada, costuras aparentes e olhos que pareciam vivos. Junto dela, um bilhete. Próximo destino. Praga. Daniel entendeu. As manifestações não iriam parar. Ele não tinha escolha. Ou seguiria a trilha e descobriria como quebrar a maldição, ou seria consumido, tornando-se mais um elo na cadeia interminável das vítimas das bonecas amaldiçoadas. Capítulo final. Mistérios em Praga. A libertação de Eliska. Daniel chegou à antiga pousada em Praga com o coração acelerado. O silêncio do lugar parecia carregar séculos de segredos. Logo em seu primeiro dia, ele sentiu uma presença estranha. De repente, o silêncio foi quebrado por um som seco, passos arrastados ecoando pelo corredor vazio. Daniel acendeu rapidamente uma vela, a chama tremeluzindo enquanto se preparava para o que poderia aparecer. No reflexo de um espelho antigo, ele viu uma figura translúcida, uma mulher vestida com roupas do século XVIII, com olhos profundos que pareciam implorar por ajuda. A figura flutuou até ele, e uma voz etérea sussurrou palavras em um idioma antigo, enquanto lágrimas invisíveis corriam por seu rosto pálido. Daniel sentiu uma mistura de medo e compaixão, compreendendo que aquela aparição estava presa entre o passado e o presente, tentando transmitir uma mensagem importante. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando no ar uma sensação fria e um cheiro de flores murchas. Reunindo coragem, Daniel falou em voz baixa, quase um sussurro. Quem é você? O que quer de mim? A figura reapareceu, os olhos agora fixos nele com uma intensidade quase dolorosa. Ela repetiu algumas palavras na língua antiga, mas dessa vez Daniel conseguiu captar algumas frases, nomes, datas e um pedido de justiça. Era como se ela estivesse tentando contar uma história de traição e sofrimento que a mantinha presa ali. Determinando ajudar, Daniel perguntou sobre o que ela precisava para descansar em paz.
A aparição apontou para um diário aberto no chão e então desapareceu, deixando para trás um leve aroma de incenso e uma sensação de urgência. Daniel sabia que a chave para libertá-la estava naquela escrita enigmática. Enquanto tentava decifrar o diário, ouviram passos apressados no corredor. A porta da pousada se abriu com um rangido e uma mulher de aparência misteriosa entrou. Ela usava um sobretudo escuro e tinha olhos que pareciam enxergar além do tempo. "Você é Daniel?" perguntou ela com voz firme, mas calma. "Sei do que está tentando desvendar. Posso ajudar." Ela se apresentou como Clara, uma historiadora local especializada em mistérios de praga e em lendas sobrenaturais. Clara explicou que a pousada tinha uma história sombria e que muitos que tentavam desvendar seus segredos acabavam perdendo mais do que imaginavam. Sentindo que aquela ajuda era o que precisava, Daniel aceitou a proposta. Juntos, exploraram os corredores antigos da pousada, iluminados apenas pela luz trêmula das lanternas que carregavam. No sótão escondido, encontraram um baú trancado. Clara destrancou-o facilmente com uma chave antiga. Dentro havia uma cruz desgastada, um medalhão com símbolos estranhos e um pergaminho envelhecido. Esses itens pertenciam a um grupo secreto que protegia a cidade de forças malignas, explicou Clara. Talvez o diário esteja ligado a eles. De repente, o ar ficou gelado e uma névoa branca começou a tomar a forma de uma figura masculina vestida com roupas antigas. Com voz rouca e carregada de dor, a aparição advertiu: "Vocês despertaram algo que deveria permanecer adormecido. Cuidado com as escolhas que farão." Antes que pudessem reagir, um grito cortante ecoou pelo sótão e a névoa se dissipou. Clara alertou para o perigo, mas Daniel decidiu que precisavam continuar. Reunindo os objetos e o diário, seguiram até uma antiga capela abandonada nos arredores de Praga. Lá, símbolos gravados no altar os levaram a descobrir um ritual de proteção que envolvia sacrifícios para manter o equilíbrio entre os mundos. Entre as inscrições, um nome se destacou: Eliska, a mulher que Daniel vira na pousada. Vasculhando a capela, encontraram um compartimento oculto atrás do altar. Dentro, um relicário com o retrato de Eliska e uma carta descrevendo sua tragédia. Ela fora traída e sacrificada para selar uma entidade maligna e seu espírito permanecia preso, implorando por justiça e libertação. Decidiram então realizar o ritual, usando os símbolos, o diário e o medalhão. Enquanto pronunciavam as palavras antigas, a capela se encheu de uma luz suave. A figura de Eliska apareceu, agora serena e agradecida, dizendo: "Obrigada. Agora posso finalmente descansar." Com um último brilho, ela desapareceu e a atmosfera pesada deu lugar à paz silenciosa. De volta à pousada, enquanto se preparavam para descansar, Daniel notou que uma nova página surgira no diário, contendo uma mensagem inquietante. "O despertar só foi o começo. A verdade sempre tem um preço." Clara sorriu enigmaticamente e disse que a jornada em Praga estava longe de acabar. Enquanto a escuridão da noite envolvia a pousada, Daniel e Clara sabiam que o que vivenciaram era apenas o começo de uma jornada muito maior. Se você gostou de acompanhar esse mistério, fique atento. Outras histórias sombrias e segredos escondidos ainda esperam para serem descobertos. Até a próxima, e cuidado com o que pode estar à espreita nas sombras.